Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de 2 algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainan Costa Canário e comigo à mesa Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar, o Povo de Humanas. Está no ar a primeira edição, a outra foi a número 0 do podcast com a maior dificuldade de cálculo da história da podosfera brasileira. Comigo, Lobinho do Poço, Jason Chanchão, meu amigo. Comigo também, professor Ricardo Correia. Eu ia fazer uma rima com o nome do Chanchão, mas eu me autocensurei a parada aqui, entendeu? Eu me censurei, eu me autocensurei. Agora eu estou em dúvida sobre o aspecto reflexivo do verbo, levando em consideração que, por exemplo, quando eu digo que fulano se suicidou, fulano não pode ter se suicidado, entendeu? Porque senão ele se matou 2 vezes, você entende, Ricardo? Não. Você não entende porque você é geógrafo, meu irmão. Geógrafo só entende de quê, Xancha? De preda. De preda. Os caras só entendem de preda. De seixo. Não é seixo rolado que chama? Seixo rolado. Então, isso. No Rio, mas você. Seixo rolado. E você conhece como, Jorjão? Como vocês podem ver, a intervenção do Lobinho do Poço foi estriônica. Foi muito forte, foi muito severa, porque ele está muito animado. Mais animado que um motor a diesel de uma Honda ou de uma Yamaha daquela de 4 tempos, que para pegar é complicado. Se você não pegou essa referência, certamente você é otaku. Eu sou otário. Eu sou otaku, mas eu entendo de carro velho e eu gostei da referência. Gostou da referência? Gostei Falou muito da aquele referência. homem que dirige Um Celta 2005, 2006 com 200 mil quilômetros rodados. Um Celta? um 2005. Celta. Pensei que você tinha um carro. Que é isso? Sabe por que o Respeita Cebolinha não Celta. carrega quando escolhe carro? Hã? Porque ele faz a escolha Celta. Agora, Na tira uma mesma dúvida. Se você praça. tiver um carro muito bom, um carro pica assim, e um Celta, os dois a 80 por hora, quem é que ganha? Quem é que ganha? O Celta. Exatamente. Por quê? Porque o Celta é muito bom, pô. É, exatamente. O Celta não é um carro, o Celta é uma nave. O Celta revolucionou o consumo de veículos e a relação do brasileiro com o automóvel. Eu não sei se ele revolucionou os veículos, mas com certeza ele revolucionou o ganho do seu mecânico, que todo mês consome R$1.000 a R$1.500 seu, isso eu tenho O mecânico tá certeza. fazendo uma obra em casa. Não tem programa, Bolsa Família ou de consumo de nenhum governo que tenha aumentado tanto. Meu Celta, minha vida! Hoje, Achei! já estamos chegando na primeira quinzena do mês, o cara que conserta o carro do Jorge já ligou pra ele. E aí, Jorjão, deu o que esse mês? Meu carro passa 15 dias parado e 15 dias funcionando, velho. Impressionante. Muito bem, muito... Olá, saudações para você que já comprou uma caixa de marcha no Mercado Livre. Vamos em frente. Professor Ricardo Correia, eu gostaria que você abrisse este podcast miserável, infame, infeliz, mal resolvido, brigão com o seu destaque. Desculpa, eu não estou me contendo aqui. O apresentador não se contém. Eu também não sei se eu sou apresentador desse podcast, estou em crise existencial. O Jorge, pega aí a buzina aí pra gente ir buzinando um ao outro ao longo desse podcast. Jorjão, me passa aí a buzina, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Isso aqui é a minha buzina. Esse negócio é sensacional. Adorei. Esse é o podcast mais inflamável, Ricardo Correia, da podosfera brasileira. Aqui, ó. Verdade. Álcool em aerosol, meu irmão. Quando é que vai ter o intervalo? Não vai ter intervalo. Você quer ter intervalo pra quê? Trocar a fralda A geriátrica? gente não ganha no intervalo, não? Não, meu irmão. Os Não... patrocinadores. Quando é Que que eles vão patrocinador? A Febradom, a Federação Brasileira de Dominó, que patrocina esse incrível podcast, ela não tem recurso financeiro suficiente. Esse podcast é incrível mesmo e eu queria agradecer aqui aos ouvintes que repercutiram positivamente nas redes, Quantos tá? ouvintes?
A gente teve um total de 3 ouvintes, contando com os meus pais. Foi sensacional a repercussão. Mas você esqueceu a mãe do Xande. Não, eu quero fazer um destaque. Eu Minha teve mãe, 3 ouvintes, contando com os meus pais. minha mãe ficou emocionadíssima. Ela conseguiu me ver e me ouvir por 2 plataformas diferentes. Minha mãe ficou realmente muito feliz. Talvez tenha sido a maior felicidade que ela teve depois do celular de R$100 que eu dei pra ela. Inclusive, era muito comum você ver nas redes a hashtag Povo de Humanas no Roda Viva. Eu fiquei impressionado com a No repercussão. Roda Vera Viva. Magalhães. Não, no Roda Viva todo mundo vai também. Então, depois que enfim. Pra mim foi muito bom o programa na semana passada, porque eu vi uma dica do professor Jorge Lobo falando sobre Boa Noite Pum Pum. Então eu peguei e comprei. junto. Fui na Amazon, comprei um box do Sei, Boa foi Noite na Pum Amazon. Pum para fazer a leitura. Você Amazon, diria que foi isso. influenciado por Jorge Lobo? Claro, o Jorge Nossa, Lobo influencia tamo a minha junto, cabeça. pai. Isso é uma mancha na biografia do Não, sujeito. que Que, isso, pelo rapaz, amor de Jorge Deus. Lobo. Eu não quero falar mais com você. Você vai entrar na rede social @Prof. Jorge Lobo e você vai encontrar uma descrição que diz o seguinte: eu sou Jorge, você não é. Isso pra mim é essencialmente substancial. E isso depende muito, né? De quê? Filosoficamente, do ponto nem de ele vista. às vezes pode ser o Jorge. Não, gente, eu tô muito confuso com vocês agora. Cara, teve um doutor, ele conseguiu doutorado em filosofia. É muito boa Meio essa que a história. função do doutor é conseguir doutorado. doutor né? é conseguir doutorado, é Tudo bem. Palmas É. para Jorge! Tudo bem, obrigado. E o cara provou no doutorado em filosofia dele que ele não existia. Que É o quê, o Jorge? cara provou que a existência... Arthur, bicho, a galera tá usando muita droga antes de fazer esse podcast. Não, Eu que quero é? saber o que é que eu tenho a ver com isso. Não, que desculpa. O cara vai tirar o psicológico do bolso E na aí. técnica, DJ. Na técnica, DJ Arthur Finizola. Sempre com senso de humor afiado. Jorjão. Pô, eu até me perdi aqui, mas o cara tava apresentando a tese de doutorado dele, né? E ele provou que ele não existia. Porque o que é ou não é, porque o que é e o que não é, não é. Precisamente. E ele passou no Aí esse é o defesa? lance, a banca não sabia pra quem dar o doutorado, porque ele passou, mas ele não existia. Muito bem, é justo. Muito massa a tese, né? É Mas, justo, pô, é justo. Exatamente. Imaginando o orientador. Porque ele não- Eu vou dar o título pra quem? Enfim, não estou mais aqui. Senhoras e senhores, este podcast fala sobre educação, situação de professores, visão de professores sobre o sistema educacional brasileiro, atualidades, fala sobre dicas de leitura, entretenimento, fala das rapidinhas do esporte e dá, fechando, a nossa nota de repúdio. Todos prepararam suas notas de repúdio aí, senhores? Sim. Todos preparados? Vamos deixar as rapidinhas do esporte e a nota de repúdio para depois, dessa vez com ânimo, força e gás. Vamos em frente num oferecimento de Federação Brasileira de Dominó Amador, uma instituição sempre presente, batendo de rajada em sem você. gato por lebre. Sem gato por lebre, porque viver é melhor. Sem deepfake, sem fake news, sem manipulação de dados e sem geografia e filosofia. Mas veja, é o seguinte, eu vou salvar a história aqui, porque o cara é meu parceiro, o Jorjão, eu tô com ele, me dá a carona no Celtinha e vou salvar. Ricardo, um ouvinte, ele nos deu a seguinte notícia. Eu não gostei da participação do Ricardo, quer dizer, eu gostei, mas eu não gostei. É aquela coisa da adolescente, eu gostei, mas não gostei, porque o Ricardo não gosta de nada. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você gostou dessa opinião dessa pessoa sobre sua Eu participação? não gostei muito dessa opinião, não. Mesmo porque eu gosto desse podcast, eu gosto de vocês, e eu tô aqui com meus amigos de copo e de cruz, como eu falei. Amigo de quê? Meus amigos de copo e de cruz. Que referência é essa? por Eu favor? passei uma semana tentando entender isso. Não, Só porque aceitei o ele disse elogio. no podcast Exato. zero, ele disse isso, ele Então. disse, olá meus amigos de copo e de cruz. Por favor, professor, explique, porque eu sou do Pokémon pra cá. É Porque que você não as- conhece Chico Buarque, rapaz. Exatamente. Temos Olha aí, o grande- olha aí, não, o não, aí DJ, chegou a MPB. o agora. DJ, sabendo aí, ó. É uma referência a Chico Buarque de Holanda. E vocês são meus amigos de copo e também meus amigos de cruz, uma vez que lidam com a mesma profissão que a minha, com as mesmas dificuldades, carregam as mesmas cruzes que eu carrego. Pronto, Boa. é isso. Eu juro a você que na hora que você falou copo e cruz, eu só lembrei de Jesus no meio dos dois ladrões. Tomando E uma. tipo, pô, meu parceiro de cruz, é aquele que é crucificado comigo, tá ligado? É aquele que... Não, E aquele o que copo? carrega E o a copo? cruz, E o copo? aquele que Ficou onde? carrega. Ah, o copo eu pensei, sei lá, o copo de vinho, é o copo do sangue, é o... Pô, pensei também no Cotovelo. copo de bebê, mas... Jorge, isso é mentira, você não pensou em nada disso, tá pensando nisso Não, quando o agora. cara falou meu amigo de cruz, eu disse, pô, fudeu, vai chegar aqui Fui o centurião crucificado. romano... Eu acho muito interessante quando a pessoa diz assim, não, mas eu tava pensando sobre isso. Mentira, ela pensou naquilo agora. Ela, não, ela ninguém queria fica em casa pensando participar. sobre É isso mesmo. É. Na hora que tem que participar, ele não participa. É impressionante, é impressionante.
É o É impressionante. É o lobinho. Lobão do Poço. É o lobão do poço. Afaste de mim esse cálice. Afasta de mim Ah, esse cálice. essa frase- Isso que o Jorge tá fazendo aí, vocês não estão entendendo. Minha leitura é meu pouca, irmão. meu ouvido também. Pôncio Pilatos que disse essa frase. Mentira, Xaxão, inventei agora. Ó, é o seguinte, vamos em frente, já que a gente não precisa carregar essa cruz aqui de ser professor de geografia, nem de história. Ó, o nem nome de da filosofia. música que eu faço referência é Minha História. Inclusive, Anotado. vamos Era só valorizar isso, não, eu o vou ouvir, principal eu vou das ouvir. ciências humanas aqui, a história. Chico Buarque de Holanda aí tem íntimas Exato. ligações com a historiografia brasileira, todo mundo sabe. E eu acho que é incontestável que a história é a principal das ciências. Filosofia nem ciência é, né, irmão? Exatamente. Tamo junto. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Agora peguei, rapaz. Eu só sei que falava e cheirava e gostava A demais. Maria Bethânia cantando essa música é show de bola. A Maria Sei Bethânia... que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. Nossa senhora. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Laiá, 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 laiá. Ah, isso é Ele mais um eu assim lírico como feminino. veio, partiu, não se sabe pra onde. É o eu lírico feminino do Chico Buarque sendo abandonado, isso cai no Enem, presta E atenção. deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe. Temos aqui o professor Ricardo Corrêa declamando Chico Buarque. Esperando parada pregada na pedra do porto. Espetacular. Depois veio a mim. Com seu único velho vestido, cada dia mais curto. Cada dia mais curto porque a barriga ia crescendo, o vestido ia A gente subindo. entendeu. Você Não, não vocês foi não definido. entenderam o Copa e Cruz na semana passada. Ah, Isso porque não- é uma Ah, referência tá, de uma todo coisa com a mundo no outra. Não, Brasil. tá ligado? Porque Se eu não entendi a você- coisa semana passada, Xanxa. Eu não entendo nessa também. Exatamente. O professor Ricardo, ele é lamentável. Lamentável. Você é Eu tô lamentável. começando a não gostar de vocês. Continuando, muito obrigado. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Este podcast tem muito senso de humor. Notícias da educação, seu destaque educacional. Eu vou começar com ele, porque eu sei que tenho que começar com ele diretamente de Tomás. Como é que chama? Tomás Jorge Jesus. Jorge Jesus, Tomás Coelho, para você que chia o fonema sh. Professor Ricardo Corrêa. Oi, meu destaque de educação? Isso. Meu destaque de educação é o seguinte: saiu reportagem na Folha de São Paulo. Contra atraso da pandemia, o governo de São Paulo deve lançar 4º ano do ensino médio. Aliás, não só o governo do estado de São Paulo, mas também o governo do Maranhão estão analisando a possibilidade de, ao invés da pessoa concluir o ensino médio em 3 anos, Certo. ela deverá concluir o ensino médio em 4 anos. Essa é a possibilidade. Essa é a possibilidade. Então, esse seria um ano praticamente anulado em função da pandemia, né? Então, assim, pelo menos a gente está observando aí 2 governos que estão fazendo alguma coisa, apresentando pelo menos uma proposta para a população. A gente pode depois fazer uma discussão se isso é correto, se isso vai atrasar os estudantes, se isso vai atrapalhar mais do que ajudá-los. Porém, alguém colocou na mesa uma proposta educacional efetiva. Então é o seguinte, não temos condições de dar uma tecnologia para os nossos professores, uma tecnologia parecida com o que nós temos aqui. A grande maioria dos professores não tem acesso à tecnologia que nós estamos tendo acesso aqui. A grande maioria dos estudantes não tem acesso à tecnologia que nós temos no nosso bolso. Então é óbvio que você tem um conjunto populacional significativo, extremamente prejudicado no ano de 2020. Então a apresentação da proposta dos governos foi: vamos então fazer esse ensino médio em 4 anos para não atravessar tudo, para não embolar todo o conteúdo e fingir que foi passado e você finge que aprende. Então pelo menos temos uma proposta na mesa. Bom, uma proposta é melhor do que proposta nenhuma. Xanxa, seu destaque educacional. Jason, quantas vezes confundem o seu nome? Senhoras e senhores, é Jason Xanchão. E Xanchão não é apelido, confere? Na verdade, é Jason Chanchão, não é nem Jason. Você Eita, acabou de errar, você tentou desculpa. para o time que, assim, ele é maior do que a torcida do Flamengo, sem fazer nenhuma referência aos Desculpa, presentes. Jailson, foi sem querer. Veja só, eu já fui chamado de Jason, Jason, Jailton, Jason e Jailson. Mentira, é Jason só pela minha mãe. Tem uma história muito interessante sobre o meu nome. Que isso, meu irmão? Você não entendeu a referência, não? Não. Sexta-feira 13, Jason. Nossa, mas realmente foi muito Não, engraçado. Essa foi muito engraçada. Você aí que tá ouvindo esse podcast, pode se levantar, porque eu tenho certeza que você caiu no chão de tanto rir.
Veja só, o meu nome é... sabe o que eu acho mais engraçado? É dos Ubers. É rapidinho. Sem nenhuma crítica aos Ubers, defendo todos os Ubers e que a profissão de Uber seja regularizada, questão mais de direitos trabalhistas, não tem nada a ver com isso. Mas meus amigos Ubers, sabe o que eles fazem? Eu entro no carro de Jason, Jailton, Jason. Eu acho de uma arrogância muito grande. Sabe por quê? Pelo menos, por quê? Porque o cara lê no aplicativo Jason e coloca um L. Será que eu errei meu próprio nome? Fica o questionamento. Tecnicamente, o meu Tainan, a galera chama de Tainá, mas enfim. Tá 0-0, Jason. O que significa Tainã? A água que corre pelo rego, o fogo que sobe pelo fundo. Olha, que profundo. A princesa guerreira que vai te pegar. Lobinho do poço. Jason, fala pra mim o teu destaque educacional. Destaque educacional, falar sobre o que aconteceu aqui em Alagoas. Não sei de onde você está ouvindo esse podcast, espero que a gente já tenha atingido os 4 cantos desse país, mas a grande maioria dos nossos ouvintes aqui de Alagoas, os alunos pediram efusivamente no Twitter, foi quase uma pessoa que pediu pra gente falar. Quase uma, foi quase 0,8 uma. É porque ela falou, depois apagou. Pra gente falar sobre, agora um papo sério, sobre... Ela falou, depois apagou. Então, ela quase falou. Tá. Mas, assim, a gente agora vai falar de um papo sério, que é a Uncisal, que é a Universidade Estadual daqui de Ciências da Saúde, ela adotou o Exame Nacional do Ensino Médio como forma de ingresso no próximo ano, usando a justificativa da pandemia. Tem pontos positivos, pontos negativos, que eu acho que é importante não só a gente, mas também os alunos refletirem que são os pontos positivos. O Exame Nacional do Ensino Médio tem muito mais credibilidade do que as provas e as últimas bancas que a Uncisal adotou no seu vestibular. Isso é fato. Nós que somos professores e trabalhamos na preparação dos estudantes para os concursos aí da Uncisal, vimos uma série de problemas, tanto na correção da prova, na feitura da prova, no... Digamos que não é muito difícil ter mais credibilidade que a prova da Uncisal, mas continuando. Eu acho que a minha prova de filosofia do 2º ano talvez tenha mais credibilidade, mas eu não quero ser isso eu discordo. Ricardo, Oi. a prova de filosofia do 2º ano do ensino médio de Xanxão tem mais credibilidade do que a prova da Uncisal? Não. É uma prova de Kant, eu duvido vocês responderem. Mas voltando aqui, continuando. Esses são os pontos positivos. Agora tem um ponto negativo muito importante. Ele é um vestibular que causa um acesso de diversos estudantes alagoanos. Inclusive porque a Uncisal tem uma quantidade de cotas bem grande. Então, e as pessoas esquecem que a Uncisal tem cursos como... terapia ocupacional, radiologia, sistemas de informação, enfermagem, diversos bacharelados, além do mais concorrido, mais procurado, aqui em Alagoas e fora do estado, que é o curso de medicina. E é sobre isso que eu queria falar. E as pessoas que queriam fazer terapia ocupacional, fisioterapia, que não se inscreveram no Enem, que tem um sonho de fazer esse curso, estavam se preparando para o vestibular da Uncisal. Estou falando por experiência própria. Diversos estudantes, e quando eu falo diversos é numa quantidade razoável, certo, de estudantes de fora do estado e daqui, já agora no meio do ano, mandam mensagem às vezes para mim: professor, você já tem material de revisão da Uncisal? Então é uma galera que realmente se prepara para esse vestibular. Para Uncisal. E agora, José? Como fica? É desrespeitoso, né? Foi uma atitude correta no momento errado. O erro foi quando divulgaram que seria adotado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que foi após o encerramento das inscrições do Enem. Então não tem mais como voltar às inscrições do Enem para quem quiser se inscrever nesses cursos que só existem na Uncisal, para que eles possam participar do certame. Eu não sei como classificar isso. Exato. Então assim, a Uncisal novamente dá um tiro no pé, até mesmo quando procura e tenta acertar. Eu vou dar esse voto de confiança, vou dizer que eles tentaram acertar dessa vez, mas parece que não estão conseguindo. Então, como é que você divulga, após o encerramento das inscrições do Enem, que o seu vestibular estará atrelado ao Enem com tamanha... foi o tempo que eles tiveram para divulgar. Você só divulga que o seu vestibular vai estar atrelado às inscrições do Enem, depois do Enem, se você tiver uma máquina do tempo. Exato. Aí você divulga. Senão você está pedindo para judicializar o processo. Muito bem, eu gostaria só de lembrar o último caso para encerrar essa pauta e o Jorge começar outra coisa da educação para a gente dar uma dinâmica. Nós estamos falando de um vestibular que provavelmente vai ser judicializado novamente, porque não precisa ser gênero do direito, nem entender nada do direito, para saber que você faz um negócio desse aderindo ao SISU, depois alguém vai entrar com mandado de segurança nesse negócio. Você não precisa ser gênero. E eu queria lembrar também que a Uncisal chegou a divulgar a lista errada
de aprovados. Nossa. Ele estava aprovado, depois ele não estava aprovado. Isso prejudicou muita gente. Hoje, mude aí a pauta dê o seu destaque educacional, permaneça na pauta, mas dê o seu destaque educacional, vamos dar uma dinâmica, vamos nessa. Tranquilo. Sobre política, sobre autoritarismo e mobilização dos estudantes nas universidades, eu saio agora da rede estadual para a rede federal, convidar meus amigos de Copo e de Cruz a Bicho, falar... não repete essa expressão. Eu gostei da expressão, eu vou usar a expressão, cara. Não bota no carro o adesivo. Muito obrigado. Não, no meu carro tem um adesivo Deus é Fiel. É muito bom, é que você não para em blitz, tá ligado? O cara vem Santa Prata, Deus é fiel, o irmão tá certo, o pai. irmão tá certo. O irmão tá lá dele. Como é que você vai montar Vai, um carro homem que tem de bem, adesivo? vai, pessoa de bem, Deixa passando aí. É muito massa, não tenho como botar um adesivo, mas aqui eu estendo a minha homenagem aos amigos de Copa de Cruz. E eu queria falar rapidamente sobre a medida provisória 979, adotada pelo governo federal, que dava poderes ao ministro da Educação de nomear reitores, mas que popularmente conhecido como interventores. Essa medida, o professor Ricardo vai me ajudar aqui, porque eu não cheguei a ler muito sobre o texto da lei, mas eu vi que a repercussão foi imediata. E aqui eu queria fazer um destaque relacionado à parte da história. Aqui no Brasil, a gente não teve um ditador que se chamasse ditador, apesar de a gente ter vivido muitas ditaduras, 2 especificamente no século XX. Os ditadores se chamavam chefes do governo revolucionário, chefes do governo provisório, e eles usavam de decretos, medidas provisórias, decretos-leis ou atos institucionais para dar mais poder ao executivo e minar o poder da sociedade civil representada. Alguns colunistas chamaram essa medida provisória de ato institucional número 0. Uma clara medida do governo federal de intervir na autonomia das universidades, e para isso eu gostaria de contextualizar para que o ouvinte tenha isso com mais clareza. As eleições para reitor, Ricardo, estavam marcadas para o final desse ano, era isso? Exatamente, no final desse ano é que você teria as eleições. Mas, devido ao ambiente da pandemia, impossibilidade de aglomerações, o governo federal lança uma medida provisória que possibilita ao ministro da Educação nomear interventores agora. Jason. O que me deixa intrigado é o seguinte: para os estudantes que vão entrar na universidade, para os estudantes que já estão na universidade, para os professores e para os técnicos, será que hoje o grande tema dessas universidades é a eleição de reitor? É a grande preocupação que a gente deve ter? Ou a gente deve ter preocupação, por exemplo, já que o governo está preocupado com o fechamento das universidades até dezembro, essas possíveis eleições, por que o governo não apresenta um plano de salvamento das universidades? Quanto vai se investir para que a universidade pública ela permaneça produzindo ciência como se produz? Você está pedindo muito, Jason, porque veja, o lance é a cruzada ideológica. O lance é, supostamente, as esquerdas dominam a universidade, vamos atacar as esquerdas, e a plantação de maconha na universidade, e o complô globalista, comunista, mundial, trotskista, marxista, sexista, flautista, trombonista, taxista. Então, no caso das universidades, é muito comum que a gente monte uma lista tríplice para o presidente escolher, e ele simbolicamente escolhe o mais votado. Pela lei, ele pode escolher quem ele quiser. Mas convencionou-se na tradição democrática nomear quem foi eleito com mais votos. E a gente está vendo essa tradição democrática sendo dirimida, sendo atacada. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, ele barrou esta medida provisória pelo flagrante inconstitucional que ela representava. Porém, a gente não pode ficar desatento, a gente não pode achar que isso é o ponto final de uma discussão que já vem se arrastando nos últimos anos. O projeto é claro, é intervir nas universidades federais. O projeto é claro, ele é contra a ciência, porque a gente sabe que quem produz pesquisa científica aqui no Brasil, quem produz conhecimento aqui e desenvolve a tecnologia do país, são as universidades públicas. A gente tem um claro projeto de privatização, a gente tem um claro projeto de entrega da estrutura da universidade pública para iniciativa privada. E aqui a gente entraria num debate muito extenso, eu peço desculpa ter pego essa tangente aqui para os colegas, mas no que diz respeito à autonomia universitária, por hora, a gente conseguiu segurar a onda. Mas os ataques eles vão continuar vindo e isso é mais uma chamada de atenção. Você que é universitário, você que é pré-vestibulando, você não assiste isso passivamente, você vai sentir, está sentindo os reflexos disso
no seu cotidiano, no seu preparatório para o vestibular, ou quando você acorda e tem que assistir uma aula EAD sem a estrutura. A liberdade não é perdida do dia pra noite, né? Ela é perdida gradativamente. O Lobinho do Poço tá eloquente, viu? Não, meu irmão, você viu? O bicho falou bonito. Agora, bicho. no tempo, isso ele não conta. Vou revelar algo aqui para os ouvintes. Revelação. Casos de família. Para as pessoas que estão vendo aí nessa webcam que está projetada na minha frente, você está vendo isso no YouTube, um beijo para você, deixa um comentário, um hashtag amo Xanxão, tô brincando. Eu vou... O cara quer levantar um fã-clube. Pelo amor de Deus. Aproveitei um momento, foi assim que aconteceu. Me deram uma brecha, ela se nasceu na vida. Pessoal, hoje. O Jorge, ele foi meu calouro na universidade, sabe disso? Tá aí não? É o quê, meu irmão? O Jorge foi meu calouro. Veja só, atualidades agora, viu? Atualidades. Não. Eu queria puxar um outro tópico da educação aqui. Opa. Quem dá a pauta sou eu mesmo, mas é o seguinte. Eu só queria uma resposta rápida. Como você está se sentindo dando aula na pandemia? É essa a pergunta simples, senhoras e senhores. Como você está se sentindo dando aula na pandemia? Eu prefiro falar por último. Agora, Ricardo. Cara, sinceramente, a gente que está aqui, a gente tem uma condição muito diferente da grande maioria dos professores desse país. Então, se eu ficar aqui falando para você que eu estou sofrendo, vai parecer muito mais aquele white people problem do Sim. que qualquer outra coisa. Mas você não sofreu nem no começo? Não, eu sofri. Agora, eu não faço ideia e não imagino o que efetivamente a grande maioria dos professores estão sofrendo. Existem professores que têm aversão a ficarem na frente de um celular, de uma câmera. Existem professores que não têm condições de montar um estúdio como esse que você montou com seus recursos, que eu montei na minha casa, meio que uma decoração com uma estante, com um quadro de fundo. Existem professores que não têm nenhuma possibilidade e eles estão extremamente envergonhados, eles não sabem o que fazer. Então, esses professores sofrem muito mais nessa pandemia do que eu. De certa forma, você, nós somos privilegiados dentro dessa pandemia. Porque, sinceramente, a escola em que eu trabalho, o dono ligou para mim e falou o seguinte: Ricardo, você quer dar aula na sua casa? Eu falei, quero sim. Então, assim, eu não tive atraso de salário, eu não fui mandado embora. Sim. Existem uma série de professores que foram mandados embora. Então, eu não tive nenhum tipo desses problemas que a grande maioria dos professores nesse país estão passando agora, nesse exato momento. Deixa eu falar só um lance. Ligou para mim um colega e disse uma coisa, porque quando o estudo começou, eu não sabia mexer na maioria das coisas. Então, assim, houve um processo de adaptação por conta do ensino da situação com a qual eu trabalho. E aí, bateu um certo desespero. Apesar de eu ter a oportunidade de montar as coisas, de conseguir um celular, conseguir um tablet, conseguir uma coisa, mas bateu um certo desespero que eu não sabia usar. Não, mas isso é normal. Bateu em mim também esse desespero, bateu em todos nós. Bateu o desespero. Só que alguns conseguem sair do desespero ou terem uma possibilidade de pensar a médio e longo prazo e outros não. Outros não têm sequer possibilidade de pensar no que vão fazer. Outros estão atados porque não têm acesso à internet, porque ganham um salário miserável nos interiores desse país que nem tem uma rede de internet digna para eles poderem usar. Tá tendo aula no rádio, né? Em vários municípios aí. Em São Paulo, eu acho que está Isso, utilizando aula no rádio. aula no rádio. Então, olha só a tecnologia, como é que ela teve que retornar para os seus primórdios. Um colega me ligou e disse: Tânia, eu queria a sua ajuda numa coisa, porque eu fui dar aula pode falar o aplicativo, não tem problema. Eu fui dar aula pelo Zoom. E quando eu filmei o meu quadro, porque existem vários modelos de aula online, né? Uhum. O filmar quadro é o mais tradicional de todos. Você pega uma câmera e tenta reproduzir fisicamente a sala de aula. Mas tem aula da mãozinha, tem aula do espelhamento, tem aula da mãozinha com espelhamento, que a galera faz muito nos canais de física e tal. E o professor ligou pra mim, veja o nível que a galera tá, assim, de sofrimento da galera. O professor ligou pra mim, porque a galera não é obrigada a saber isso. Ele disse: Tânia, me ajuda numa parada aqui, porque eu fui filmar o meu quadro durante a aula. Quando eu virei a webcam pro quadro, a imagem saiu invertida. Espelhada. Então ele escreveu uma parada, a imagem, o que era direita era esquerda. Ou seja, o texto que ele botou no quadro estava ao contrário. E isso é uma coisa tão simples. Você vai no aplicativo e tal. Só que
Mas mesmo assim, Tainan, é Exato. um cara que tem acesso a um Não é isso aplicativo. que eu tô dizendo? É um cara que tem acesso a um webcam. Sim, é um cara que tem gente que não tem acesso a um nada. quadro. Exato. Tem gente que não tem exato. acesso a absolutamente nada. E aí, a gente não consegue, daqui de onde nós estamos, Medir. ter efetivamente uma referência do problema que essa pandemia está gerando na vida de professores, alunos, pais, da sociedade de uma maneira em geral. Então, bem-vindos a uma pandemia, bem-vindos a uma coisa que o dinheiro não consegue pagar, que não adianta você distribuir dinheiro para a população, claro que é extremamente válido, mas não adianta você distribuir dinheiro para a população e falar, pronto, agora vocês podem se virar, porque não é assim que funciona. Então, o processo de exclusão que foi feito dentro desse país, pela série histórica de ocupação, a partir da chegada do europeu até os dias atuais, é o que vai gerar atualmente a nossa incapacidade de conseguir resolver as coisas com uma facilidade maior. Então é claro que se nós criamos uma massa gigantesca de excluídos e até então nós entendemos que essa massa de excluídos precisa ficar ali mesmo, como é que agora eu quero que essa massa de excluída comece a dar aula dentro da sua própria casa? Ou comece a dar aula de forma remota? É impossível. Ou eu conserto problemas históricos do passado para que na próxima pandemia que nós tivermos a gente esteja mais bem equalizado nas nossas diferenças socioeconômicas, ou então a próxima pandemia vai ser pior ainda do que essa que nós já estamos. Nós já perdemos essa pandemia. É fácil dizer, assim, abrangendo um pouco mais o tema, tratando sobre o tema de desigualdade social nessa pandemia, como ele se evidencia, é fácil dizer, fique em casa. E quem não tem casa para ficar? Exato. Para quem no Brasil, que tem um déficit habitacional gigantesco, tendo vários cantos que poderiam ser ocupados, e quais os planos dos governos estaduais e federal para isso? Eu acho que a gente sofre algumas pressões, sim, e são pressões diferentes, evidentemente, dessas profissões, das pessoas que não têm recurso para fazer aula. Até o Ricardo, a gente chegou a ver algumas aulas de alguns professores na internet, assim, que era, entre aspas, raiz demais, a galera fazendo na sua casa, na TV, a imagem estourada, e assim, nitidamente não tinha condições de fazer, mas fazia porque tem que meter as caras, porque o que é que você vai fazer? E às vezes você não tem muito recurso, mas você tem a informação. Então você sabe o que é um espelhamento, sabe, consegue ajustar um foco e tal. A galera, além de não ter informação, não tem o recurso. E tem a pressão de ter que fazer para não perder os seus recursos financeiros. Sim. Isso é uma coisa que acontece, assim, pelo menos com professores do meu convívio. Muitos reclamam o seguinte: estou em isolamento social, as escolas estão respeitando tal tudo, mas já tem ameaça do corte do meu salário. Já acontece de tipo, ninguém tá muito ligando se eu tô dentro de casa e o quanto que eu trabalho. Então já não tem mais o respeito pelo horário de trabalho, você recebe uma mensagem 10, 11 horas da noite para ter que fazer coisa, porque todos os colégios estão querendo respostas para os seus alunos que cobram. Então um rolo que ele vem passando de forma compreensiva. Eu me sinto dentro de um aquário, falando com a tela preta o tempo inteiro, e aí trazendo o assunto do social para peculiaridades, né? Pequenas, que não são tão peculiaridades assim, sofrimentos psicológicos mesmo que a galera que deve estar passando. Eu me sinto dentro de um aquário, sendo vigiado o tempo inteiro, dando aula com uma tela preta, que é outra coisa interessante, assim. E agora você dá aula para todo mundo, para coordenação, é uma espécie de The Big Brother is watching you, tá ligado, Jorjão? Todo mundo fica observando você o tempo inteiro. E vigilância e punição. Vigilância e punição. Vigilância e punição. E outra, dar aula online é trabalhar mais. Muito mais. Dar aula online é trabalhar mais. Não, sem dúvida nenhuma. Você não faz home office, né? Você transformou sua casa no seu escritório. Eu ainda não consigo fazer leitura. Você mora no seu escritório. Se aula online dá mais trabalho porque nós não aprendemos. A gente não sabe, é isso? Ou se realmente dá mais trabalho. Porque talvez para o moleque que está saindo agora da universidade, ele já tenha uma relação, e como ele nunca entrou numa sala de aula. Porque quando a gente entra a primeira vez numa sala de aula, dá medo. Você ter o controle sobre uma turma de 40, 50 alunos, dá medo. Você se sente diante do monstro de 50 cabeças. Até porque ninguém ensina você a ser professor. E é exatamente isso que eu passei a sentir quando eu fui para frente de uma câmera e eu tinha que dar o meu conteúdo para uma bolinha pequenininha e uma luz azul do lado acendendo. Eu me senti naquele enredo daquele filme Hair, do Joaquim Fênix, que ele se apaixona por um programa de computador, por um sistema operacional. Pronto. Minha namorada se chama Zoom.
E você sendo gravado ali o tempo todo, assim, em sala de aula, você às vezes tem um comento, um deslize, você fala uma coisa e outra ali. Essa condição psicológica ela é pesada. Pra mim, não. Pra gente, não. E aí eu coloco de novo a gente numa situação de privilégio. Não, sim. Porque a gente sabe muito bem o que a gente fala. Isso é inquestionável. A gente sabe muito bem o raciocínio que nós temos, o pensamento rápido que nós conseguimos fazer. Agora, a grande maioria dos professores, eles sim estão sofrendo com isso também. Olha, tem que ser podada a fala desse professor aqui. Você imagina nos interiores, onde a força da igreja, onde a força do coronelismo, ele é muito grande. Como é que o cara vai chegar, vai pegar o microfone desse daqui e vai falar o que eu estou falando aqui? Aumentou o índice de vigilância, aumentou o índice de censura. Na minha opinião, aí eu vou discordar de você, eu acho que é mais trabalhoso, sim. Porque você tem que planejar mais o impacto daquilo que você fala e você tem que roteirizar mais as aulas. A gente sabe que chega um determinado ponto que você vai ensinar verbo, meu irmão, vai no andamento, entendeu? Classificação, os tipos verbais, radical, morfema, você já tem uma lógica ali. Já quando você vai dar online, você não tem o feedback. Mas quando você entrou pela primeira vez na sala de aula, você não sabia como dar aula de verbo. Sim, mas aí tem o lance de não ter o feedback. Não ter o feedback pra mim é foda. Não, isso... Então, Isso é esse é o destrutivo novo. demais. Esse é o novo. Porra, porque quando você tá falando aqui, ó, você olha no olho do sujeito e você sabe se o sujeito tá entendendo. Onde é que tá o olho do sujeito? Então, mas talvez pro menino que eu tô falando é o profissional recém-formado que nunca entrou numa sala de aula. Talvez esse seja o momento dele entrar e se sair muito melhor do que eu, por exemplo. Então, toda a minha bagagem, todos os meus 20 e tantos anos dentro de uma sala de aula, nesse momento não servem para absolutamente nada. Para ajudar o meu aluno ou para ensinar o meu aluno alguma coisa. Tudo está sendo testado, né? Inclusive as próprias plataformas digitais, a forma como se dá aula, ninguém vai sair igual. Nem os professores, nem os alunos, nem a própria educação. Está tudo se renovando, assim. E num nível muito acelerado, muito atomizado das coisas. Jorjão? Preciso fazer 2 destaques para 2 grupos específicos que podem acabar formando um só. A profissão docente é uma profissão essencialmente feminina. Isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo. Existem muito mais professoras do que efetivamente professores. E essas professoras, eu falo porque eu tenho alguns casos próximos a mim, elas estão não apenas com a dificuldade de se adaptar à tecnologia e todos os problemas que a gente já falou anteriormente, cortes de salário, estrutura, educação, mas elas agora têm uma jornada tripla, quádrupla de trabalho, porque elas são mães em tempo integral, não pode levar os filhos para a creche, elas são donas de casa em tempo integral, isso já são 2 trabalhos, elas agora trabalham diretamente de casa, têm que se virar para dar aula gravada, aula em vídeo, de qualquer jeito, para qualquer maneira, e efetivamente não existe preparo para isso, não existe preparo para ser professor, não existe preparo para uma pandemia, e tudo isso coloca especialmente essas professoras em uma situação ainda mais complicada. Reitero o que o Ricardo falou, nós 4 aqui estamos extremamente privilegiados, mas esse privilégio é devido a um abismo que no Brasil é enorme. A gente estava debatendo geografia recentemente, um dos únicos assuntos que o Ricardo sabe falar. A gente estava debatendo geografia. Na verdade, eu tava vendo a aula do Ricardo. Boa noite com Puma, eu comprei e a gente fica conversando às vezes. Eu tava vendo a aula do Ricardo e, porra... Se vocês quiserem, eu posso sair daqui pra vocês ficarem mais próximos. Não, tá tranquilo, fica aí. Sossegado. É assim que a gente descobre relações interpessoais. Tainá, depois eu falo com você no privado. Não, exatamente. Isso, os caras querendo criar intriga entre amigos. Debate de geografia que não... E o estado de Alagoas... Foi interessantíssimo esse debate, hein? Eu não sei. Foi massa. 80% do estado de Alagoas sequer tem saneamento básico, pô. Então, a gente fala de um país que é desigual, nós falamos agora de um estado que é um abismo de desigualdade, e professores e professoras que têm uma faixa salarial extremamente baixa, um trabalho que já é precarizado, a profissão docente ela está associada a inúmeros transtornos de exaustão física e mental. Agora ele encontrou não apenas uma pandemia, mas a necessidade de se adaptar a um mercado de trabalho que tem como lema o não podemos parar, a economia não pode parar. Então isso coloca essas pessoas em extrema vulnerabilidade. Eu preciso lembrar do segundo ponto, que é o segundo grupo que eu tinha mencionado. A partir da reforma trabalhista de 2016, não é isso? 2016, Governo Michel Temer. Governo Michel Temer. Alta popularidade.
Porra. Famoso poca-urna. Inclusive, saudades do Temer, né? Ter esse movimento aí do Volta Que, Temer, Jorge? porque, Volta pô, Temer, né? Olha, do jeito que tá. Cara, o Temer parecia, se tu olhar direitinho o Temer parece um vampiro, velho. Se ele estiver ouvindo agora, o senhor me desculpe, mas supostamente parece um vampiro. supostamente o senhor parece um vampiro. Rapaz, a mão dele é muito estranha, Não, né? ele tem uma mão, ele tem aquela mão que é pequena e ele fala com os dedos assim, mexendo, ó. Nossa. Mexendo. Pronto, Isso foi dá um com- certo medo. Foi com essa mãozinha que ele sancionou a reforma trabalhista. Pegando esse gancho, Pegou a canetinha aqui, ó. Então, muitas professoras e muitos professores têm um a mais de trabalharem nessas condições e trabalharem nessas condições de maneira precarizada. Existe algum famoso que vocês tenham medo, assim, que vocês olham e dizem, eu tenho medo dessa pessoa? Eu tenho medo da Palmeirinha. Medo? Você tem medo da Eu Palmeirinha? Por que morro você de tem medo da Palmeirinha. Eu João? tenho certeza que a Palmeirinha me come na porrada. Sério? Aquele braço de boleira. Tá doido? Tu já viu braço de boleira, meu irmão? Braço de quê, Jorge? Braço de boleira, de mulher que faz bolo. A Certo. Palmeirinha te quebra na porrada fácil, meu amigo. E o Guto fica só assistindo aqui. Quem é Guto, cara? Eu tô totalmente perdido, amigo. bonequinho da O Guto é o Louro José. ó, veja Ah, só, o Guto e o Ricardo O aqui. Guto A é gente um- assiste junto. Debatendo geografia. Assistindo junto, debatendo Os caras estão tendo uma relação e eu não Gente, sabia. olha só, eu queria que vocês denunciassem esses dois aqui pela quebra do isolamento social, porque parece que eles estão fazendo Não, parece que alguma não tem programação uma aí. outra, assim, né? virou uma amizade mais próxima. Essa é a pura chalaça. Pessoas que... Deixa se você tiver ouvido esse podcast aí, pessoas famosas que você tem medo. Eu não sei, eu tenho, Esse é um eu, ótimo não tenho, tema. eu não tenho medo de É porque você ninguém. gosta de todo mundo. Eu sou irmão. destemido. Minha mãe é um dizia, filme. destemido, minha mãe dizia que eu nasci pra ser valente. Você tá mais pra distendido. Pegaram você e distenderam sua coluna. É o valentão Não, mesmo. é o valentão, é o Meu valentão. pai dizia, vai É, pra vai rua sair. e pá. Coragem, Se o você chanchão. apanhar- É a gangue do que pega Uber 5 vezes por dia. Diz isso, Uber! É, isso daí, meu irmão. Eu não tenho medo de ninguém, Vai não. lá, espartano. Beleza, arrocha lá. Ricardo, você tem medo de quem? Cara, então, eu tenho medo de tanta gente, cara. Não, famoso. Famoso que você tem medo. Famoso mesmo que eu tenho medo? Prileite O cara, obra. o cara Que eu tenho medo, famoso, aquele atacante do Liverpool alagoano, Firmino. Firmino, Porra. porque você tem Por que medo. você tem medo do Firmino? mano? Firmino é Fez top, um pô, gol, 10 ele barra fez- 10, ele deu cerveja pra todo Eu mundo no tava- Maikai. Eu sei que ele faz isso, é coisa boa dele, mas ele fazer um gol no Flamengo na final do Mundial. Ah, meu amigo. Eu já tava com medo Eu dele. pensei que agora era eu porque tenho quando o pavor. Firmino sorria, a lente encandeava a galera. porque Nesse não- dia que da final, sorriso. nesse dia da Não, final do não, Mundial, eu fui a única pessoa que comemorou no voo. O sorriso do Firmino é patrocinado pela Federação Brasileira de Dominó Amador. Porque o cara tem uma arcada dentária que... Aquilo ali. Você entendeu? Você entendeu? tirou Você de entendeu a mamute. piada do Jorge Sim, agora? sim, Você entendeu a sim. lógica da piada? A peça. Não, você não entendeu. Você entendeu a peça de dominó de Sim, a osso? peça de dominó, exatamente. Você não é muito bom de analogia, não, mas você do entendeu. mamute. Do mamute. Nós temos um apresentador que explica piadas também, gente. É, Esse é o exato. melhor podcast da América Latina. Povo de Humanas, toda semana no seu tocador favorito. Traduzindo a piada pra você. Vai, professor Canário. Senhoras e senhores, vamos para mais um tópico aqui, um novo tópico. Agradecendo ao Arthur que está na técnica conosco, tentando ajustar as coisas aqui, como sempre, o DJ. No comando, DJ Arthur Finizo. Ok. Nas picapes. Como diria o filósofo pós-estruturalista Nelson Rubens, o próximo tema agora é atualidades, política, economia, Brasil, mundo. Quem começa? Eu posso começar? Por favor. Veja só, tá rolando uma polêmica no meu Twitter. Eu acredito que não seja só no meu, porque o Twitter me apresenta várias coisas que não é só no... Vocês têm Twitter? Eu tenho Twitter. Tem certeza que você tá no tema da parada? Tenho, Tem eu- o Twitter, é virou uma- É atualidade, assunto não é da fofoca não, viu, irmão? globalização. Não, gente, o meu Twitter não tem nada a ver, Eu mas... tô esperando o Xaxão terminar o que ele viu no Twitter, porque a sessão de atualidades virou sessão de fofoca. Ok. Então, gente, tem um debate que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, ver a opinião das pessoas, que começou a surgir nas redes sociais a partir do movimento antirracista que aconteceu internacionalmente, aconteceu agora em Londres. Black Lives Matter. Exatamente, meu inglês é curto, mas vidas... O meu também. I am Vidas a negras truly importam. bad motherfucker teacher. Mas, nossa, eu sei que teve um palavrão aí que eu lembro de filme. Teve palavrão sim. Minha mãe disse pra eu não fazer isso. Vê só, voltando aqui, sobre a derrubada de estátuas de representantes conservadores, reacionários e escravagistas. Aí, houve um debate. Caiu um em Bristol, Exato. grande comerciante de escravos. Isso. No Brasil caiu a do Borba Gato.
Ainda não. Caiu. Ainda não Mas caiu, tá não. fazendo hora extra. Tá fazendo hora extra, né? Não Tá caiu, todo mas. mundo olhando diferente. né, pra Desculpa, estátua. tô adiantando ela Ele agora. deu um vacilo pra eu ver não na- quis na sugerir, roupa aí. eu não quis sugerir nada. Então- É uma estátua muito feia, diga-se de passagem. Mas... Houve um debate se fazer isso é algo positivo ou negativo. Positivo enquanto manifestação, mas algumas pessoas se posicionaram contra como algo negativo por estar derrubando uma estátua, que é um patrimônio histórico, que ainda que seja contraditório, Caramba. a história vai estar sendo reescrita, reinventada e blá 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 blá. Já vou me posicionar. Eu, enquanto historiador, eu não tenho nenhum apreço a nenhuma estátua de reacionário, de conservador, de escravagista ou qualquer pessoa que Vou bancar o represente. advogado do diabo aqui. Tem que derrubar as pirâmides do Egito também? Como é? Tem que derrubar as pirâmides do Egito também? Depende, se tiver corda pra isso. Boa. Gostou da resposta? Achei uma resposta rápida, mas não explicou muito. Foi uma frase de efeito, tá ligado? É porque num você dá a sua opinião, no outro você não vai dar a sua Não, foi uma opinião. frase de efeito. Gente, Nas a- estátuas você deu a sua opinião. mas é porque é o seguinte. Não, porque a gente não concorda nisso. ó, né? eu quero ouvir vocês agora. Eu tenho que derrubar as pirâmides do Egito também, essa é uma questão interessante. Eu disse que eu banquei o advogado do diabo porque eu gaguejei aqui. Eu disse que eu banquei o advogado do diabo porque eu realmente banco o advogado do diabo nessa questão. Eu não tenho opinião formada. O que eu sei, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho opinião formada. O que eu sei é que não me incomoda derrubar a estátua do cara lá. E eu acho que tem um fator tempo aí também, Xaxá, que deve ser levado em consideração. Sim. Porque nós estamos falando de um patrimônio que é muito além, por exemplo, a pegadinha da minha pergunta, ela foi justamente essa. As pirâmides do Egito, elas são um patrimônio muito além da simples representação do faraó em si. Exatamente. É esse ponto que eu queria tocar. Elas são patrimônio geográfico, arquitetônico, elas servem para estudar arqueologia. Símbolo, memória, toda uma série de Símbolo, coisas. memória. Uma homenagem ao rei Leopoldo II da Bélgica, que é como existe em várias cidades da Bélgica, e o rei Leopoldo II, para quem não conhece, Jorge, por favor, seja O rápido. rei Leopoldo II da Bélgica é conhecido como dono proprietário do território do Congo e a ele são associados diversos crimes contra a humanidade, como tirar pedaços de pessoas, execuções sumárias e a constituição dos zoológicos humanos, onde africanos eram levados para o continente americano ou o continente europeu para serem expostos na cidade como animais. E era pra ser rápido, viu? Basicamente, o rei Leopoldo II é o cara que deu a ideia de se criar a noção moderna de crime contra a humanidade. Porque os congoleses tinham uma determinada cota de vários produtos e a Bélgica, o Congo era, se vocês podem falar isso melhor do que eu, mas o Congo era um protetorado belga. Ele era propriedade pessoal Ou do rei seja, vamos Leopoldo traduzir em II termos- e depois ele virou colônia da Bélgica. Vamos traduzir em termos de professor de português aqui. A princípio era a fazenda casa de campo do rei Leopoldo II. E, meu irmão, lá a coisa foi num nível que o fundo do poço é mais embaixo. Porque lá o que houve foi um genocídio em massa, que é, a meu ver, se você botasse na balança assim, vilões mais perversos da humanidade, Stalin, Hitler ou Leopoldo II. A meu ver, Leopoldo II. Porque, meu amigo, lá era o seguinte, os camponeses, congoleses, tinham que catar marfim, tinham que matar os elefantes e tal, tinham que tirar seringa, e se você não atingisse a cota, sabe qual era a punição? Arrancar braços e pernas. Arrancar braços e pernas. A mutilação era uma punição. Mas e aí, derruba ou não a estátua? A meu ver, derruba. A meu ver, derruba. Bom, expressar então também a minha opinião. Em primeiro Derruba ou não lugar, derruba? pra mim, nenhuma manifestação no Twitter tem poder e aval para discutir ou tomar alguma decisão das manifestações que acontecem na rua, principalmente dependendo do tipo de manifestação que está ocorrendo na rua. Então, assim... Você não os gosta de movimentos- manifestação no Twitter? Os movimentos Eu não gosto de negros que Twitter. estão na rua, eles não estão no Twitter, porque no Twitter você não consegue fazer as transformações que esses negros e quem apoia essa causa está fazendo na rua. Então você tacar fogo em uma delegacia de polícia inteira, numa imagem, numa fotografia, que para quem não estava lá já era algo gigantesco, monstruoso, você percebe efetivamente uma evolução da sociedade. As revoluções, elas não aconteceram, as mudanças, elas não aconteceram batendo um papo no Twitter ou respondendo uma enquete. Então isso passa a não ter representatividade alguma para a evolução da sociedade. Porém, destruir imagens desse tipo, sim. Aí sim, a sociedade está querendo dizer o seguinte: essa imagem me agride,
Essa imagem agride a minha história. Vamos retirá-la desse espaço. Jogá-la fora, para mim, é um desperdício e também Você percebe, muito desculpa, o grave. Ricardo vai pegar um meio termo. Então você retirava, mas não jogava no rio. Não, tem que derrubar da forma como foi derrubada, mas eu não jogava no rio, porque aquilo dali precisa ficar em algum local para a gente nunca mais esquecer o que aconteceu com os nossos antepassados. Então aquilo dali precisa ficar como uma marca histórica, para a gente levar às próximas gerações e falar: esse senhor fez isso, 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 isso e isso. Esse senhor aqui fez isso, 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 isso. E isso não deve ser feito. Então jogar no rio a gente apaga, como se nós não tivéssemos uma memória histórica. Jogar no rio significa dizer: vamos começar de agora em diante. E não devemos começar de agora em diante. Devemos aprender com o nosso processo histórico. Tira da praça, porque na praça ofende a todos nós. Isso é verdadeiro. Derruba assim, picha, faz qualquer coisa e bota em um local, em um espaço, em um museu, com a pichação, com tudo, e apresente: olha, no momento isso aqui foi colocado em praça pública, esse cara fez isso, 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 e a população fez isso com essa estátua, simbolizando também que não queria essa estátua. O respeito à memória e à historiografia, Rapaz. independente do ponto de vista. Gostei, lacrou, viu? Não, lacrou. Disse lacrou, tudo, cadê o disse Leco? tudo. Peraí, foi radical. Cuidado, porque a velocidade do Me- lacre é a mesma do cancelamento. Dá pra você resumir pra eu colocar aqui no meu Twitter? Que isso, bicho, pelo amor de Deus. Esse cara é foda. Cara, Traz algum destaque. sobre questões de memória e principalmente representações em estátuas, sempre aparecem questões relacionadas a patrimônio cultural no Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente relacionadas a temáticas com estátuas. E eu lembro de uma questão específica que a ideia dessa questão foi retomada no debate sobre as estátuas. Era uma prática muito comum do Estado Islâmico, o grupo terrorista lá do Iraque e da Síria. Foi essa crítica que os liberais fizeram no Muitas Twitter. críticas fizeram sobre isso. Que eles destruíram monumentos e a gente está se comportando de maneira terrorista, de maneira extremista. E eu precisava fazer essa ressalva para que fique muito claro. Você precisava, não ia dormir sem ela. Não ia dormir sem isso. Não é nem nota de repúdio, isso aqui vai no bloco principal. Esse bicho toma remédio. Vai, meu filho. Fala. Uma coisa é o povo, uma coisa é a população, expressando sua indignação, derrubar uma estátua, e isso mostra o seu processo histórico, isso deve ser respeitado. Outra coisa é um grupo terrorista, um Estado determinando o que deve ou não ser destruído e atingindo o patrimônio. Era plano do Estado Ou Islâmico. seja, pra você, quem derruba influencia o negócio. Era o plano do Estado Islâmico destruir as pirâmides do Egito. Rapaz, tu conversasse tanto assim, já tinha derrubado a estátua. É plano do Estado Islâmico destruir as Eu já relíquias da tá pegando a Mesopotâmia. Então, uma coisa é o que a população, expressando a sua vontade, faz. E a gente tem que jogar muitos sujeitos que hoje são homenageados Ô, Jorge, em bronze podia na ter lata um- de lixo da podia história. ter um tribunal Você acha que histórico, tem um né? falso argumento aí quando o cara diz assim? Existe um Estão falso comparando argumento. uma maçã com uma laranja. Falsa analogia. Foi tipo, quando você fez a provocação com o Xancha, com todo respeito, você diz: então a gente tem que derrubar a pirâmide do Egito. Eu sei que foi uma provocação proposital para levantar essa discussão. Não, a gente não tem que derrubar as pirâmides do Egito, porque elas representam outra coisa. Sim, eu me O povo- comportei como advogado do diabo. Foi o que eu A disse. ideia é essa. Aí o cara que chega com esses argumentos de que quem derruba esses grupos são contra a memória. Não. Porque a memória não é uma coisa indivisível, sólida, que é imutável. A memória é constituída pelos seres sociais na sua vida, no seu processo. O Ali Salomão, que é um poeta, e falando sério agora, ele diz uma frase que é ótima. A memória é uma ilha de edição. Você seleciona e ela também é a imaginação que enlouqueceu. Agora, eu faço uma provocação, sendo advogado do diabo. Uma das estátuas que estavam para ser derrubadas, e foi derrubada, é do Cristóvão Colombo. E eu acredito que a derrubada de uma estátua do Cristóvão Colombo é importante. Mas é mais importante que os professores e as professoras que trabalham com a história da América, que trabalham com a história global, não tratem o processo de colonização da América como uma conquista. A palavra conquista, o vocabulário foi tomado pelo colonialismo. Não trabalha a América como uma conquista, trabalha a América como uma invasão. E desde cedo fale a palavra genocídio. Porque aí vai ficar muito mais claro porque derrubaram a estátua de Cristóvão Colombo. É história, é memória. História e memória, é um debate que cai sempre na prova, fique atento a isso. E patrimônio cultural, pessoal, para a gente falar da prova de linguagens, que isso cai também na prova de linguagens, é material e imaterial, beleza? Por exemplo, danças, foguetes, etc., são patrimônios culturais imateriais. Próximo assunto, dicas de leitura destas incríveis pessoas que aqui estão.
professor Ricardo, professor Jair Chanchão e professor Xoxi Lobo, mais conhecido como Lobinho do Poço. Lobão, ele já passou para outro status. Ok. Tem comercial, não? Que é isso? Agora E é um hora do oferecimento de... Federação Brasileira de Dominó Amador. Jogando Sempre. com você sem gato por leve. Ótimo. Se Professor Ricardo, você tem dica de leitura hoje ou você... Tenho sim, eu vou colocar disponível para os nossos seguidores no Telegram. Inclusive bombou o nosso Telegram, a gente nem imaginava aí por conta do episódio 0. Que estranho, Conseguiram né? quantas O pessoas? Episódio 0. Bombou, Nós teve um conseguimos aumento, teve um três aumento de pessoas. 300%. 3 pessoas, tinha 0. Isso. Exato. Sejam todos bem-vindos. Ei, não, Três você não pessoas podia, você não estão podia acertar essa conta não, que a gente é o povo de humanos, a gente erra a Exatamente. multiplicação e não sabe fazer Não, porcentagem. mas eu entendi partindo Ih, disso aí, é Eu fácil. também nem sei se ele acertou, viu? Fale por você. Eu não sei se ele acertou, não. Então, ó, o livro que eu vou deixar o link lá para você baixar gratuitamente, de forma oficial, é um livro feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Geologia Estrutural do Brasil. Ah, mas isso interessa ao total zero de pessoas. que Não, jogaram eu ainda. acordei Brasil. hoje dizendo assim, eu preciso ler sobre geologia. Olha, vocês precisam saber sobre os diversos ambientes Vocês geológicos precisam não fale por mim. que acontecem no território brasileiro. Bicho, isso é de uma Fascinante. inutilidade Uma pra vida humana. diversidade Tem no Google, geológica tem no Google. muito grande. Tem no Google. E isso determina o nosso poder frente à economia global. Quando nós apresentamos reservas carboníferas, quando nós apresentamos Ele tá reservas inventando de isso. minerais metálicos em grande quantidade, e isso pode fazer o Brasil se diferenciar dos demais países a partir do momento que ele se transforma em uma potência energética. A petróleo, por exemplo, carvão mineral, bauxita, Qual é o nome do livro? Bauxita? caceterita, bauxita. Caceterita, Só conheço bauxita. Baunilha. Bauxita. Na minha Pode cozinha. repetir Você o não nome do sabe livro? do que é, para que serve a bauxita? Rapaz, Se é de retira da cozinhar. natureza a bauxita para fazer o alumínio, coisa que está aí no seu microfone agora nesse exato momento. Meu não, que eu não comprei. Sem a bauxita você não teria capacidade Minha pra gente ficar que falando ignora, agora não com a sei. gente. Oi? Ignora? Ele é assim. Só trata Não, bem não o é lobinho do. ignorância não, pô. Mas Não por é que você tá ignorância, nervoso? não. Você tá indicando o livro, porra. Eu não tô nervoso, não. Então. Eu não tô nervoso. Eu tô explicando, justificando a importância. Dica aí da bauxita? Não, da bauxita. Bauxita. Ah, Rapaz, me veio uma Bauxita rima, mas eu não vou é que fazer é não. importante. Como é que nós vamos assentar o nosso contingente populacional se nós não entendemos do nosso relevo? Não, mas- Olha os problemas que nós temos com deslizamentos, enchentes. Não, esse lance é sério. É muito sério. Você Lança, mas como entender é sobre a um livro? geografia física é você saber escolher um local para você morar. É uma defesa pessoal do indivíduo. O indivíduo ele vai chegar numa favela e vai falar, eu não vou morar aqui não, porque eu estudei isso e eu sei que aqui pode ter um deslizamento com a chuva que existe nessa região. Eu devo admitir que você quase me convenceu da Então, importância eu vou disso. sair, eu vou levantar amanhã para comprar esse livro. Tem pra Não precisa comprar, baixar. não, mandei pra baixar Ah, gratuitamente. desculpa. Vai A gostar. universidade Vai disponibilizou. gostar de Desculpa a gastar minha ignorância. dinheiro aí, Sua tá? dica de leitura. Minha dica de leitura, ela vai ser comprada, então eu não vou poder disponibilizar. Eram 2 livros que agora, em tempos de pandemia, que é uma expressão que eu não gosto muito, que eles aumentaram exponencialmente. Veja que o meu conhecimento matemático sendo inserido aqui na minha fala. Tem 2 livros bem interessantes, mas eu vou indicar só um desses 2 que aumentaram muito É o as vendas. tipo de coisa que não se deve fazer. Ó, pessoal, eu vou citar 2 coisas, mas eu vou citar só uma, mas tudo bem. Não, eu disse que tem 2 livros sendo bem vendidos, eu só vou citar um deles. Porque você esqueceu o nome do outro. Não, o outro é A Náusea, do Jean Paul Sartre, mas eu Ah, não vou tá. citar ele, porque vou deixar para um outro episódio. É a que famosa acabou. preterição. Eu não vou dizer que você é feio, mas você tá feio que só a porra. Exatamente. Não, mas O o, Sartre mas é o muito bom. Jean Paul Sartre é muito bom. Você quer entrar nesse debate, a gente vai cair na porrada aqui. Não, porque eu vou perder. Ele vai Tu perder não, mesmo. ó, vamos fazer o seguinte, pessoal. Cada um fica com uma parte. Você pega um pouquinho de bauxita e você pega um pouquinho de Sartre. E Pronto. vocês, pronto. Pronto. Você já leu sobre bauxita? Eu pelo Não. menos li um livro de Sartre. É o livro do José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Tu tá comemorando o quê? O... Falador passa mal, rapaz. Tá, tudo bem. Você tem Falador 2 minutos pra passa falar o que mal. fala esse Tá livro. bom, fala aí o que fala o livro agora. Ih, cara, ele é muito bom, ele viaja umas Ok, paradas. o livro, o Muro do Sartre é um livro que tem bauxita, porque veja, a bauxita do Sartre, Não. Ah, termina aí de dar Pra terminar tua o que dica vocês aí. acabaram de estragar, eu tô indicando hoje o livro do José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Um livro puta, escritor do caralho. muito legal. Esse livro, li há algum tempo atrás, estava no tempo da graduação, e ele trata, em resumo, sobre uma epidemia de cegueira. Você, Ricardo, que é um pouco ignorante, tem filme também, mas assim, eu não aconselho. Como é esse vocativo aí, você, Ricardo, o quê? Que é um pouco ignorante. Mas Ah, tá. eu não leio nada que saiu em filme, não. Pra quê? Exatamente. Mas Mas, saiu em gente, filme? E o que não saiu em filme, eu não leio esperando sair em filme.
Bicho, eu tô muito decepcionado de estar nesse podcast. São pessoas de um nível de QI muito abaixo, que eu não sei nem a quantidade. Eu não assisto o filme, não. Espero sair no Twitter em 280 caracteres. Nossa! E forma opinião sobre isso, tá ligado? Nem a crítica do Omelete você lê, né? Nunca abri o IMDB na vida. Meu Deus do céu. Não, gente, mas esse livro vale a pena ser lido, porque o José Saramago é um dos principais, pelo menos é um dos escritores que eu li, que eu gosto bastante. E é inspiração do Walter Hugo Mann, que também é um escritor que eu gosto bastante, tenho lido algumas coisas. José Saramago, ele nasceu em Ribatejo, em Portugal, e morreu numa ilha nas Canárias, a ilha espanhola vulcânica lá. O Saramago é um grande escritor. Esse livro que eu chamo de Stein trata de uma pandemia, que é uma cegueira branca que dá. Um detalhe é que os personagens eles não têm nome. São tratados pela sua perspectiva social. Esse livro explodiu novamente agora, mas ele é da fase pós-Nobel do Saramago, que foi Nobel de Literatura, o único escritor de língua portuguesa, em 1999. Casado com a jornalista Pilar Del Rio. Professor Tainan também é cultura. Jorge Lobo, sua dica. Show de bola. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês... Falecido, né? Saramago faleceu há um tempo já. Uma antropóloga chamada Anna Tsing. E ela é autora, entre outros títulos, de Vida em Ruínas, ou Margens Indomáveis, Cogumelos como Espécies Companheiras. E a Anna Tsing aparece... Como é o nome? Como é o nome? Eu achando que Você acabou me atrapalhando. Cogumelos como Eu espécies só pensei em companheiras. coisa alucinógena, me desculpe meus alunos, vocês que estão ouvindo isso. Cogumelos como espécies companheiras. O cara tá em apologia a Desculpa. É o Mario Bros. É um livro Primeiramente, eu pensei que era um livro da Rita Lobo. Cogumelo como espécie companheira, que é o personagem do livro. O Mario Bros. Não faz referência aqui. Vai, Cogumelos como espécie companheira. Uma receita de Emenda. shiitake ao molho shoyu. Vai lá. A Anna Tsing, ela trabalha com um conceito muito interessante, que envolve antropologia, que envolve geografia, que envolve fluxos de pessoas, mas Geografia pessoas de que estão novo, posicionadas à Foi o margem. podcast inteiro com referências ao Ricardo. Bicho, como é isso, velho? Tudo bem, gente. Bicho, é porque ela trabalha com conceito de paisagem, ela trabalha Ela com... trabalha com conceito de geografia. Ela é Ela antropóloga, estuda bauxita? ela é Cara, Não, ela estuda um dos conceitos da o geografia. cara não tira a que é bauxita paisagem. da boca e esqueceu a caceterita não sei aonde. Ficou putaça agora! Jorge! Lave ele, seu Celta! Pode correr! A última vez que o Jorge ficou tão puto assim foi quando a gente morava junto e eu obriguei ele a trocar uma peça da Vocês casa. moraram juntos. A gente morou junto. Agora eu entendi o Isso aí é ciúme! um podcast só pra isso. Não, eu sou a única pessoa que não teve relações interpessoais aqui. Ah, É isso, pô, você mora no meu coração. A gente não divide tem sala todo Um carregamento de bauxita dirigindo o Celta pra pegar na sua caceterita. Continue. E tinha tomado chá de cogumelo. E tinha tomado chá de dia. cogumelo. Sintetizou tudo. Cara, eu também achei que o título fosse referente a drogas alucinógenas. A Anna Tsing, ela trabalha com a... Bauxita. Vai, por favor, termina. Ela trabalha com fungos. Ela trabalha com fungos. Em Margens Indomáveis, a Anna Tsing, ela lança o livro dela, Margens Indomáveis. Eu vou disponibilizar um artigo em PDF, também no canal do Telegram, para que todo mundo tenha acesso. Agora É um livro- todo mundo é Telegram. É um livro sensacional. Ela lança um conceito que eu achei muito a cara, Thay. Eu achei muito a cara do Exame Nacional do Ensino Médio, porque os nossos alunos, eles sempre buscam uma referência filosófica, eles sempre buscam alguma coisa para estudar, O para se livro aprofundar que no fala tema. de cogumelo, ele achou a cara do Exame Nacional do Ensino Médio. Uma droga. Minha Ela gente, criou- a ela capacidade lançou o do conceito. Jorge de abstrair. Ela lançou um conceito na antropologia de Satoyama. Satoyama são florestas que foram completamente destruídas. Ei, Xanxão, é sério, pô. Desculpa, pô, não tô conseguindo não. Vai, Jorge. Pelo Satoyama. São florestas que foram destruídas e são reconstruídas por pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas desempregadas, pessoas que saem da cidade para o campo. Essas pessoas reconstroem a floresta em processos que são, de certa forma, destrutivos. O texto dela analisa dessa maneira. É uma espécie de destruição Os caras estão rindo, mas eu vou ficar aqui em você. que tem, tipo, o cara reconstrói a floresta a partir de processos erosivos, reconstrói a floresta para criar, especificamente, no caso do Satoyama, uma espécie de fungo, que é o cogumelo Matsutake, que ele é utilizado na culinária japonesa a um preço muito alto.
Então, em regiões extremamente periféricas, vulneráveis, como florestas que foram derrubadas por madeireiras, minas que foram vilipendiadas por anos de extração mineral, nesses territórios é muito comum crescer esse fungo do cogumelo matsutake, que faz parte de uma cadeia global de comércio. É uma commodity muito valorizada no Japão. E aí você tem uma revalorização da paisagem. E ela analisa a relação das pessoas com as paisagens dentro dessas costuras, dessas margens, que são povos que foram tipo esquecidos. É o cara que está desempregado na cidade, volta para o campo onde morava o avô dele, reconstrói essa floresta para poder extrair o fungo, para poder vender. Bicho, que Essa coisa é a revalorização sensacional. É da uma paisagem. referência de conteúdo que o Xanxão nunca seria capaz de dar. A Satoyama, então, é essa técnica Realmente de reflorestamento, e a Anna Tsing, juntamente com outra antropóloga, a Donna Hathaway, Donna Hathaway, elas trabalham com essas populações, esses grupos e as suas produções culturais, estudam muito questões de migração e como você adquire um elemento cultural num processo de transição desse, como é que uma cultura sobrevive, como é que uma cultura persiste, como é que você se adapta a essas realidades. E eu vou disponibilizar o texto em PDF, que o podcast já está se alongando muito, já estou muito aqui na fala do cogumelo. E Anna Tsing, vale muito a pena ler, vale muito a pena conhecer. E caso você esteja se preparando para um vestibular, vale a pena trabalhar essa Ótima referência de bem. conteúdo para citar em redação. Minha dica de leitura é Barba Ensopada de Sangue, de um escritor chamado Daniel Galera, que fala sobre um personagem que tem uma relação muito conturbada com o pai e com o avô, e tem que partir para uma determinada região do sul do país. Esse sujeito é personal trainer e sofre de uma doença inventada pelo autor no livro, que é a incapacidade de memorizar a face dos indivíduos, o rosto. Então ele olha para o rosto de alguém e esquece quem é a pessoa. A partir dessa premissa, ele parte, depois da morte do pai, ele parte para o interior em busca do avô. E aí lá ele vai tentando se revelar. É uma mistura de thriller e romance familiar, como eu disse no podcast Zero que gostava. Daniel Galera é um escritor jovem da minha idade e, a meu ver, o escritor da... Eu tenho 39 anos. Eu não falei nada. Escritores, Eu não para falei escritores, nada. essa é uma idade muito jovem. É lógico. Mas é sério. Eu tô falando os sério, escritores... não tô sendo irônico, não, Para escritores cara. do século Isso XIX escritor- que morriam de tuberculose, Não, isso aí mas é a terceira idade. Por exemplo, o Saramago, que o Xanxão citou, começou a fazer sucesso mesmo na literatura depois de 50 anos de idade. O Daniel Galera já é lançado pela Cia das Letras, já tem, enfim, Dentes Guardados, Barba Ensopada de Sangue, Mãos de Cavalo. São títulos dos livros dele. O Galera escreve muito, ele teve uma editora chamada Livros do Mal, que ele lançou com o Daniel Pelizari. É um cara que tem uma trajetória na internet muito longa, da época de ter jornal, fanzine por e-mail, etc. Vale muito a pena ler Daniel Galera e seguir o Rancho Carne, que se eu não me engano é o Twitter dele também, beleza? Mudando a nossa pauta, você está ouvindo o Povo de Humanas, um podcast feito por 4 professores em estado de pandemia e com muita dificuldade de entender um ao outro. Rapidinhas do esporte com o professor Jorge Lobo. Beleza, minha gente, eu gostaria de lembrar a vocês, o público alucinado da bola oval, que o Super Rugby, o Campeonato Nacional de Rugby da Nova Zelândia, a Aotearoa, que é Nova Zelândia em Maori, está voltando nesse final de semana com a reabertura do país pela falta de casos de Covid-19. Só se fala em outra coisa. Eu não vou perder esse evento Você, nenhum por canto. não falar de rugby, você não sabe que os Blues, os Chiefs, os Hurricanes, os Crusaders e os Highlanders vão se enfrentar em uma nova modalidade de rugby que envolve jogos mais rápidos, com menos interrupção, sem público e com uma dinâmica que vai acelerar o Super Rugby numa velocidade nunca antes vista nesse campeonato tradicionalíssimo. Muito bem. Quando ele falou Esse Highlander, eu parece- pensei naquele filme Who Eu You Want Live com Christopher Lambert. Somente eu. Sean Connery, Highlander, somente eu. Highlander, somente eu. Sua rapidinha do esporte, Xaxão? A minha rapidinha do esporte foi mais uma vez a lacração do Casagrande. Casagrande que era parceiro do Sócrates, era quase um Platão. Casão. O Casagrande, Essa grande que era parceiro de Sócrates era quase um Platão. Essa piada é muito ruim, mas ela é ótima. o Casagrande mais uma vez se posicionando muito bem, que se posiciona politicamente muito bem, faz parte ali do processo da democracia corintiana. Num debate, num programa com o presidente do Flamengo, ele colocou o questionamento do porquê voltar agora, do porquê essa pressa toda do Flamengo e dos outros times sobre fazer treinamento sem saber que dia vai voltar o campeonato e por que essa pressa toda, por que o esporte voltar tão rápido,
vivendo no momento, em tempos de pandemia como a gente está vivendo. Fazendo uma crítica aí a muitos e muitos e muitos esportistas e agremiações esportistas que estão voltando às atividades sem uma regulamentação adequada e sem também ser algo que seja institucionalizado pelas instituições competentes. Rapidinho de Essa esporte. diretoria do Flamengo dá um podcast só para falar É a mesma, adversidades. é a mesma que ela diretoria apresenta. que negou e atrasou o pagamento às famílias do incêndio no Ninho do Urubu, né? Não só isso, mandou tirar cartazes relacionados a Marielle, relacionados ao Stuart, que foi um nadador perseguido na época da... Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Exatamente. Angel, campeão de remo pelo Flamengo. de remo, pô. E teve a sua estátua Então, arrancada. assim, e detalhe, foi essa mesma diretoria que mandou retirar o termo favela das propagandas do clube. Houve uma reação em massa da torcida, a torcida começou a colocar a hashtag favela, e aí eles voltaram a usar e dizendo que nunca se comprometeram, nunca falaram que não iriam usar o termo favela. Mentira, porque ficaram muito tempo sem usar esse termo e agora estão utilizando. E depois dos acidentes dos meninos, vocês podem observar quando tem aquele making off, os bastidores do jogo, sempre aparecem crianças que vão abraçar os jogadores do Flamengo. Tem um governo que parece que faz isso, né? Parece que a diretoria do Flamengo imita, tem uma Todo relação, né? final de Exatamente, ali é podcast, tudo. o Xanxão quer politizar. Eu já falei isso aqui. Minha é o quê? Seu Dica de destaque do futebol. Meu esporte. destaque do esporte é: Flamengo desacelera conversas e deixa renovações em compasso de espera. O Flamengo está deixando agora o Diego Ribas de molho para não renovar nesse momento com o nosso grande camisa 10. Eu acho o Diego Ribas lindo. Ele é gato. Cara, então, eu era contra o Diego Ribas até o ano passado. Você não gostava do Diego Ribas? Eu não gostava. Mas você achava ele bonito? Não, isso ele sempre foi. Ah, tá. Gato, bonito. Você lembra do episódio de um jogo do Flamengo que o cara passou a mão no cabelo dele e ele disse, nossa, é meu cabelo? Ele deu uma tapa. Ele tá Foi certo. o zagueiro Hever que pegou quando ele fez o gol. Correto. O zagueiro Atitude Hever correta. pegou, bagunçou o cabelo dele, ele deu uma tapa na mão do zagueiro Hever. Falou, não mexe no meu cabelo. Eu Estilo queria dizer Recife, que é uma Acabou atitude a brincadeira. 100% correta, 10/10, porque ninguém mexe no cabelo de ninguém. Agora, quando é que ele começou a ter meu respeito? Quando ele vai pro banco de reservas, ele aceita ser reserva do Flamengo e ele em todos os jogos que ele entrou, ele se dedicou ao máximo, mudando de posição, fazendo exatamente aquilo que o Jorge Jesus estava pedindo para ele. E na final da Libertadores que ele entra e consegue mudar a estrutura do Flamengo, o jogo do Flamengo, e o Flamengo consegue a virada com ele em campo. Pra mim, o Diego e Robinho é igual Casagrande e Platão, aquela dupla filosófica. Exatamente. Minha rapidinha do esporte não é necessariamente sobre futebol, eu tava vendo a possível falência não chega a ser falência, mas a crise estabelecida dentro do UFC. Falência é um termo exagerado, porque acabou de ser comprado por 4 bilhões por um grupo de investimentos com dinheiro emprestado. Se eu soubesse. Mas o que acontece é o seguinte, com a renda de bilheteria escassa, sem poder pagar uma bolsa maior para os atletas, existe uma discussão no mundo do MMA hoje se é bom. Letra A, ser um lutador independente e fechar contrato individualmente. Letra B, ter um salário fixo como lutador contratado em determinada instituição. E isso tem gerado uma série de debates a respeito das relações trabalhistas dentro do mundo do esporte, especificamente a luta, no mundo do MMA nos Estados Unidos, que é comandado por uma instituição, que é o UFC, que é a única instituição que promove lutas oficialmente fora do mundo do boxe, que efetivamente não dá prejuízo. E aí me chama muita atenção perceber como os atletas estão divididos em que tipo de relação trabalhista deve ser. Fechar um contrato com a instituição ou fechar por luta, por participação. As chamadas bolsas esportivas não podem contar mais com as rendas de bilheteria, porque antigamente você fosse um campeão, você fechava. E a desigualdade salarial entre indivíduos, porque o que determina se o cara ganha muito ou não é necessariamente a quantidade de lutas que ele ganhou. Mas se ele é top. Se ele é top no sentido midiático da coisa. Então você tem atletas que são absolutamente inexpressivos do ponto de vista de ganhar lutas, mas que tem uma bolsa muito alta. Figuras cujo nome não vem ao caso citar, mas figuras inclusive do MMA feminino, que são ultra ganhadoras e não despertam interesse midiático. A brasileira Amanda Nunes, por exemplo.
E pelo contrário, você tem pessoas que não ganham nada dentro do esporte, perderam 3, 4, 5 lutas e tem um contrato renovado porque tem publicidade. Você vê, né? É a Como luta de dizem os classe jovens, dentro do mundo da luta. É isso que eu tava querendo dizer. É um paradoxo dialético. É a luta Como de classes. dizem os jovens, vocês que lutem. É a luta de classes dentro do mundo da luta. E aí existe uma possibilidade do UFC ter uma debandada de grandes nomes agora. Nesse momento Nesse que eu momento de lembro da pandemia. minha mãe e do meu pai, estou muito satisfeito pela escolha que eu fiz. Ainda bem que eu fiz o curso de História e não continuei a minha trajetória no mundo das artes marciais. Para quem não sabe, eu fui faixa vermelha em Karatê. Nota de repúdio. Hoje a sua nota de repúdio vai para... A minha nota de repúdio hoje vai para as pessoas que na internet se manifestam favoráveis ao Nescau em detrimento do Todd. Eu aqui me posiciono como um grande advogado do achocolatado Todd, pois eu considero que uma publicidade bem feita vale para sempre. E a publicidade do Todd me influenciou para a vida, Mas o Nescau não é energia que dá força? mas o Todd é o sabor da verdade. Aí, E aí, papai. Janjão? Quem pesa mais? Energia que dá força ou sabor da verdade? Rapaz, eu não sei, mas eu gosto muito. Eu prefiro o Todinho. De caixinha, eu prefiro o Todinho do que o Nescau. Todd é muito melhor do que Nescau e vocês podem tomar o tempo que vocês precisarem para aceitar essa verdade. Nota de repúdio, Ricardo. Minha nota de repúdio vai para a escolha da cidade sede dos Jogos de Inverno de 2026, que é Mossoró, aqui no Nordeste. Porque Por o quê? nosso inverno aqui, ele é extremamente rigoroso. E nesse inverno rigoroso do hemisfério norte, não tem condições do público conseguir observar adequadamente todas as atividades esportivas. Então a pessoa ela não tem conhecimento do Nordeste, ela acha que aqui é um inverno mais brando. Não. Existem regiões de permafrost aqui no Nordeste. Existem regiões congeladas permanentemente e isso não está sendo levado em consideração pelo nosso atual interino ministro da Saúde. Aquele mesmo que falou que o inverno no Nordeste era isso mesmo? Exatamente, que está vinculado ao hemisfério norte, né? Então ele está achando que Mas assim, é Nordeste. o Norte. Nordeste já é quase hemisfério norte. Então assim, a linha do Equador ela vai passar um pouco acima da região Nordeste, porém a gente ainda está na faixa equatorial. Na faixa equatorial, não importa se você está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, faz calor o ano inteiro. Nós estamos em latitude 10, a gente está perto da linha do Equador em latitude 10. E aqui faz calor o ano inteiro. Aqui em Maceió, nós estamos em Maceió, para quem está vendo aí, nós estamos em Maceió e aqui faz calor o ano inteiro. Quando alguém bota um casaco, significa dizer que vai entrar no ar-condicionado, ou então é um cara que para usar o casaco ele espera o dia que chove. Ele comprou na Porque viagem, aqui na o excursão inverno- da escola de inglês. Exatamente. Aqui o inverno e o verão é determinado pela chuva, não é determinado pela temperatura. Então seria a umidade, a precipitação e não a temperatura, a variação térmica que determina o inverno do verão. Porque próximo da linha do Equador existe um equilíbrio térmico muito grande. A amplitude ela é muito baixa e a temperatura elevada ao longo de todo o ano. O Professor camarada Chachão. transformou a nota de repúdio em uma aula de geografia. Não, foi boa. Melhor Muito do que o boa, pai. cogumelo, maluco. Muito boa. Chachão, nota de repúdio. Infelizmente vai me doer no coração essa nota de repúdio. Eu não sei nem se eu tava preparado. Eu passei a semana todinha pensando se eu faria ela. Eu não sei. Por favor. A minha mãe. A sua mãe. Peraí. Não se faz nota de repúdio pra mãe. né? Não, Você vai falar mal da sua mãe? Não, não vou falar mal. isso. Eu vou falar um pouco bem, porque minha mãe não merece que ninguém fale mal dela. Certo. A última pessoa que falou mal dela, eu acabei agredindo a pessoa. Nota de repúdio para a mãe de Chachão. Bom, eu tento fazer um acordo. Quem é meu aluno? Eu tento fazer um acordo democrático com a minha mãe. Minha mãe tem um ritual. Ela acorda e liga o rádio. Ponto. Não importa a hora que ela acorda. Se é 3 horas de manhã ou 4 horas de manhã. E por isso Na AM, merece na nota AM, de na repúdio. AM. Na AM. Na AM e na FM, porque ela gosta de ouvir forró, estamos chegando aí perto de junho. Mas eu tentei fazer um acordo democrático com ela e não. Eu acho que eu vou ter que baixar um MP lá em casa. A minha mãe canta muito efusivamente as músicas de forró, The Fevers e um CD internacional com Scorpions e Hotel California que só toca lá em casa. E ela canta. E que horas isso, mais ou menos? É na hora que eu tô dando aula, não importa a hora. Eu tô dando aula, minha mãe canta, entra uma voz efusiva da minha mãe atrás, ela já virou um meme auditivo entre meus alunos, então é pra ela. Não. Minha nota de repúdio Calma, vai... calma. É porque a sua mãe não ouviu o vesgo.
Quem é Eu só Vesgo? vai ouvir o Vesgo, que mistura ritmos internacionais, fazendo mashups com ritmos nordestinos. Eita, Hebes, tem que catar. Você vai apresentar Dica de o cultura. Dica de cultura. Por favor, É o tecladista, por favor, se mobilizem aí pra É aquele conseguir que um vai- CD desse pra minha mãe. Trilha sonora do Whindersson Nunes. É ele mesmo, você quer. Vai ter live? Vai ter live dele? Vai ter. Vai ter live. O negócio é o seguinte: minha nota de repúdio para encerrar esse podcast vai para quem não gosta de boné verde-limão. Eu sou defensor do boné verde-limão e você que vê uma pessoa de boné verde-limão Fosforescente. e trata ela com preconceito, você não tem coração. Você que assistiu vídeos do DJ Clayton Rasta e percebeu que esse bicho estava desconsiderando nego e percebeu que as torcidas organizadas de Maceió usam boné verde-limão e começou a associar isso, você é uma pessoa que não entende o que é um patrimônio cultural. O boné verde-limão, ele é uma instituição. Então, se você não gosta de boné verde-limão, você tem problemas. Perfeito. Quem usa o boné verde-limão, você sabe com quem você tá falando? Eu uso o boné verde-limão. Minha nota de repúdio vai Pra para quem quem não não tá gosta. vendo, o Ricardo só defendeu isso porque o óculos dele é verde-limão. Meu óculos é verde-limão em homenagem ao boné verde-limão. Tá aí. Então eu queria encerrar o podcast. Jorge, por favor, pega ali, por favor. Pega ali, por Boné favor. verde-limão. Pega Ah, ali, você por tem favor. um boné verde-limão? Eu Nossa! queria esperar. encerrar esse podcast. Olha, Você está vendo aqui, por favor, Ricardo. Muito bem. Faça as Opa. honras, põe o boné verde-limão para que a gente possa encerrar o podcast. Pode pôr em você, pode pôr em Ah, você. Você quer em você. Não, põe você em mim não, por Indicado favor. pelo Vai ficar OMS. combinando com os óculos. Verde-limão. É isso aí, papai. Tamo junto. Esse foi o número 1 do Povo de Humanas. Muito obrigado. Fiquem bem. A gente vai tentar editar essa bagaceira que foi hoje. Valeu, Arthur, na técnica, mixagem, gravação e tentativa de sonorização. DJ Arthur Filizola. Das Filizola. picapes. Esse foi, eu sou Tainan Costa Canário, Ricardo Correia, Jair Chanchão e Jorge Lobinho Lobão Celta 2006. Tchau, pessoal. Valeu! Valeu, gente. Valeu.